Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estarmos aqui juntos no nosso canal Pensamento Vivo. E mais uma vez eu agradeço aí a vocês, a atenção que vocês sempre vêm dando aqui, nos prestigiando, carinhosamente aqui assistindo os nossos vídeos, comentando, dando like. Então, muito obrigado aí pelo apoio, pela força, pelo carinho de todos vocês. Bem, como eu já citei algumas vezes, né, vou bater um papo aqui nesse vídeo de uma forma breve, só para lembrar, às vezes eu conto algumas experiências lá do passado e cito alguns episódios, às vezes eu cito o mesmo episódio várias vezes, né? Muitas vezes o assunto que está sendo tratado me traz à lembrança alguns assuntos dos quais eu já falei. Então, mas eu gosto sempre de, assim que possível, comprovar aquilo que eu estou falando. Então, quando eu trago as publicações da organização, eu mostro os textos bíblicos, né, cito evidências de regras e comportamentos e rotinas da organização da época que eu servi como servo ministerial, como ancião, e peço que o pessoal aí que também serviu nessas épocas aí passadas, 30 anos atrás, 20 anos atrás, que confirmem, muitos vêm aí e comentam, era isso mesmo, foi assim que aconteceu, eu presenciei isso, eu lembro desse discurso, eu lembro dessa parte. Então, tudo isso serve de comprovação para que o que está sendo apresentado seja recebido de uma forma veraz, para que entendam a veracidade daquilo que está sendo dito. Então, uma das coisas que eu citei e repeti várias vezes é que houve uma conspiração lá no ano final de 2009 para 2010 do corpo de anciãos junto com o superintendente de circuito que tramaram e me removeram do corpo de anciãos. Isso foi feito não através do processo normal da organização, que é uma reavaliação. Isso está pautado no Manual dos Anciãos, capítulo 8, que fala sobre designações e remoções de anciãos e servos ministeriais. E ali delineia todo o procedimento para se recomendar a designação de um ancião e um servo ministerial e também para se cancelar ou recomendar o cancelamento de um ancião e servo ministerial. A minha remoção lá em 2009 para 2010 não ocorreu segundo esse molde. Ou seja, eles tentaram até me tirar do corpo de anciãos através da reavaliação. O que é a reavaliação? É quando todos os anciãos se juntam contra um ancião com uma acusação que eles têm, ou eles tentam analisar a base de 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia é só usada apenas como um disfarce. Na verdade, alguém já tem uma segunda intenção, que não importa o que a Bíblia diga, a intenção é tirar aquela pessoa, então o texto só é lido apenas como uma justificativa para dizer que tem base bíblica. E aí os anciãos olham para ver se a pessoa, ele é ajuizado, ele é não brigão bêbado, não é amante do dinheiro, ele cuida bem da família, aí vendo ali os requisitos, ele tem arte de ensino, é uma pessoa zelosa no ministério, muito bem, então, ele está falhando nesse aspecto aqui, então ele não está mais qualificado para ser ancião ou para ser servo ministerial. Vamos recomendar o cancelamento dele. E aí eles deliberam, igual na comissão judicativa, só que ali o ancião está presente. Pede-se que ele saia, aí eles analisam e tomam uma decisão, chamam o ancião de volta e diz, olha, vamos recomendar o seu cancelamento. Ou, depois de analisar, concluímos que o irmão pode continuar servindo como ancião. Se for um servo ministerial, o procedimento é diferente. O servo ministerial não está presente, ele não precisa estar ali. Apenas 2 anciãos conversam primeiro com ele, depois esses 2 anciãos vão até o corpo de anciãos, deliberam, depois volta e fala para ele, você vai continuar sendo servo ministerial normal, tranquilo, ou estamos recomendando o seu cancelamento e fim de papo. No que aconteceu no meu caso lá em 2009 e 2010 foi diferente. Teve a reavaliação, me chamaram e disseram, olha, você vai continuar servindo como ancião, está tudo certo. Preencha aí direitinho ainda todos os requisitos bíblicos. Ok, vida que segue. Uma semana seguinte, o viajante chama todos os anciãos menos eu, se reúnem à parte, deliberam e decidem me cancelar. Sem ninguém me falar nada, sem ninguém me ouvir, sem eu ter direito à defesa. Muito bem, isso foi o que aconteceu lá em 2010. 2 anos depois eu voltei ao corpo de anciãos.
voltei a ser ancião. E aí eles me tiraram do corpo de anciãos de novo em 2019, com a justificativa, né, dizendo que eu estava causando algum certo de perturbação dos irmãos por causa da forma como eu dirigia as minhas partes, meus discursos, porque eu não dava honra e glória ao corpo governante, mas sim a Jeová e a Jesus. Então isso não estava de acordo com os moldes da organização, porque nos moldes da organização você tem que ser um fanático, um torcedor, um vibrador do corpo governante, carregar o símbolo JW.org para cima e para baixo, dar toda a glória e toda a honra à organização. E quando você não faz isso, você se torna uma mosca branca. E aí eles me tiraram do corpo de anciãos. Não só eu, mas também o liberado, que concordava também com essa linha de raciocínio, também foi deposto. E aí eu fiz alguns vídeos mostrando o ensinamento bíblico, mostrando também, sem fazer nenhuma crítica direta, sem citar a organização Torre de Vigia por nome, sem citar organização religiosa nenhuma, citando apenas a Bíblia, mostrando alguns questionamentos que eu já tinha feito escrito sobre Judas estar na hora que Jesus passou o pão e o vinho, conforme Lucas 22, 19 a 22. Citei a questão do trigo e do joio, que ali se aplica aos cristãos verdadeiros e aos falsos cristãos. Lá eles aplicam trigo apenas a 144 mil, ou seja, todo o resto é joio, e eu não concordo com isso, porque a Bíblia não dá esse respaldo, e eu trouxe vídeos explicando isso. Então, alguns desses que antes participaram lá na trama em 2009, 2010, ficaram incomodados com os meus vídeos e começaram a assistir os meus vídeos e a montar um esquema para poder me expulsar da organização. E aí, eles deliberavam entre eles, e algumas dessas conversas acabou chegando até mim. Eu catando lá nos meus backups, eu achei uma dessas conversas onde um desses, que outrora, né, esteve lá no meio da revolta contra mim em 2009, 2010, tentou me caçar de novo para que me expulsassem da organização, e o que aconteceu lá em 2020. Então, escuta só o áudio aí, a conversa. Aí você assistiu o vídeo que ele fala de Judas e eles falam com Jesus na comemoração? Não, esse não assisti. Porque lá em Lucas, se você pesquisar, realmente Lucas cita que Judas estava junto. Os demais evangelhos não citam, né? Então ele coloca lá, então a Bíblia fala isso. Então se algumas religiões dizem que Judas não estava, isso não é o que a Bíblia ensina, né? Só que tem um detalhe, Jesus não ia fazer nenhum pacto pela reina com Judas, né? Não tem lógica. Mas foi um dos vídeos que ele lançou que eu vi, teve um outro também que eu falo do joio e do trigo, tu viu esse? Quem é o joio e quem é o trigo? Tá. Então dá uma olhada nos dois últimos. Por exemplo, tem um que ele fala qual é a obra que Deus quer que façamos, a obra mais importante. Mas então, aí depois eu vou ligar pra você. Depois só que eu vejo um monte disso. Muito bem. Lembra também que eu falei que o viajante, junto com outro ancião, me mandou mensagens e me convocou para uma conversa, porque eu estava usando a Bíblia preta, a Bíblia antiga, e não usava publicações no serviço de campo, e tinha levantado questionamentos a respeito das despesas das assembleias, e sugerido que todos os anciãos fizessem um rodízio nas suas responsabilidades. Alguns irmãos que nunca foram secretários serviram como secretário por um tempo, dirigente da sentinela, dirigente da escola, superintendente de serviço, para que todos tivessem a oportunidade de aprender todas as funções, que o viajante me criticou por isso. Eu trouxe um áudio desse viajante falando isso. Bom dia, Alexandre, tudo bom? Ô, Alexandre, eu estou mandando essa mensagem de voz para você apenas para tirar uma dúvida. Só um minutinho, daqui a pouco eu mando para você um outro áudio.
Então, irmão Alexandre, eu estava conversando, ele comentou algo que me deixou um pouco preocupado. Parece que o irmão está trabalhando com a Bíblia antiga e não usa publicações do ministério. Então, eu não entendi bem o porquê disso, assim, sabe? Tá me deixando preocupado isso. E a questão de sugerir no grupo uma mudança de rodízio do coordenador, eu não estou entendendo bem o porquê dessas coisas, entende? Então, eu queria que o irmão me desse uma resposta nessa questão, que nós já conversamos sobre isso já, né? Então, eu queria saber o objetivo disso, né? Qual é a razão, se isso é verdade mesmo, né? O fato de não usar publicações no ministério. Então, são coisas que estão vindo à minha atenção, ao meu conhecimento, que estão me deixando um pouco preocupado com vocês aí. Eu queria que o irmão me ajudasse a entender o porquê disso, ok? Se isso é verdade mesmo e qual é a intenção de se fazer dessa forma, né? Então, eu gostaria muito que o irmão me desse um retorno. Ok, um abraço, lembrança à família, viu? Tchau. Você lembra disso? Então, esses aqui são apenas alguns exemplos que mostram, né? É claro que tem muito mais coisas que se perderam com o tempo, que comprovam como é que eles trabalham para destruir uma pessoa, simplesmente porque aquela pessoa ali quer obedecer a Deus antes que a homens. Veja, não é questão de eu fomentar rebelião na organização, coisa que eu nunca fiz, e você pode ir lá, se você tem dúvida, no circuito RJ3 do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Você pode ir lá no circuito RJ3 e perguntar em qualquer lugar em que momento você vai encontrar alguém que testemunhe que eu fomentei algum tipo de rebeldia contra a organização. Nunca. Nunca sugeri que ninguém fosse rebelde. Nunca sugeri que ninguém desrespeitasse a nada. Mas que obedecesse sempre a Deus antes que a homens. Que pelo menos raciocinasse, analisasse, pesquisasse para confrontar o que está sendo ensinado com o que as Escrituras ensinam. Pode, se você tem dúvida, vai lá, perde um tempinho. Se você for ancião, tiver acesso ao corpo de anciãos, ou quiser saber o telefone dos anciãos da congregação, das congregações aqui do circuito RJ3, é muito fácil. Os anciãos têm acesso às caixas postais da área restrita aos anciãos. E lá eles podem pesquisar, circuito, anciãos das congregações do circuito. Tem lá o telefone do coordenador e do secretário. Pode ligar para todos se você quiser. A maioria dos anciãos no circuito RJ3 me conhecem. A maioria. Pode perguntar também no RJ29, que é vizinho, se você tiver dúvida. Pode também perguntar lá. Muitas congregações, a minha primeira congregação faz parte ainda lá do circuito RJ29, que é vizinho, faz parte ali de Nova Iguaçu. Pode ligar para lá, pode perguntar para qualquer um. Qualquer um. Em que momento, alguma vez você viu o Alexandre sugerindo, orientando, conversando com alguém, ou dando a ideia de que a pessoa deveria se rebelar contra a organização Torre de Vigia? Ou sugerindo que a pessoa saísse da organização Torre de Vigia, dando essa ideia que as pessoas deveriam sair, abandonar a organização Torre de Vigia? Eu nunca fiz isso. Tenho tranquilidade total. Tanto tenho tranquilidade que eu posso trazer aqui, quando eu acho, os áudios. Claro que eu vou modificar um pouco a voz para preservar a imagem das pessoas. Tranquilo, eu não tenho problema com isso, entendeu? Tenho aqui a liberdade e a franqueza e posso me confrontar com qualquer um deles que quiser. Qualquer um. Quando eu falei algumas coisas, como eu chamei de hipócritas e idólatras, eu repito isso na frente deles, se for colocado lá. Eu diante dos anciãos do circuito, que me julgaram lá, que me chamaram de apóstata, eu chamei eles de idólatra e repito isso na frente deles. Estou falando aqui em vídeo. E posso falar na frente deles sem problema nenhum. Sem nenhuma dor na consciência. Porque é exatamente isso que eu penso. Deu para entender? Então não precisa ficar disfarçando, não precisa ficar inventando, né, criando situações que nunca existiram. Agora, se você acha isso, você tem também a liberdade de achar o que quiser, entendeu? Agora, eu estou te mostrando aí o caminho para você ir lá e comprovar. Agora, se você não for e ainda assim quiser ficar duvidando, aí, meu amigo, você está andando na areia movediça, entendeu? Para mim, seus argumentos ou seus ataques não servem de nada. A menos que você tenha ido lá e confirmado, ligou para lá,
Conversou? Conversou com quem? Me fala aí. Eu vou confrontar a pessoa. Eu quero que ela repita exatamente, se ela está me desmentindo, que ela faça isso frente a frente. Será que ela teria coragem? Porque eu tenho coragem de estar na frente dos anciãos que me julgaram e chamar todos eles de novo de hipócritas e idólatras. Eu tenho coragem de fazer isso. Agora eles têm coragem de me confrontar? Bom, eu queria compartilhar então esse pensamento, essa recordação aí com vocês. Aguardemos então os próximos vídeos. Até lá.